Olá, meu nome é Jaques. Meu nome é Patrícia. Somos casados há 16 anos e desde o início do nosso relacionamento conversávamos sobre construir uma vida juntos, incluindo nesse sonho o projeto de ter filhos. Casamos em 2004 e depois de alguns anos decidimos iniciar as tentativas para ampliar a nossa família. Com o passar do tempo e com a descoberta de várias dificuldades de ordem biológica que impediriam uma gestação, começamos a nos preocupar e buscar entender o que estava acontecendo conosco. Fomos a vários médicos, fizemos exames e cirurgias na tentativa de alcançar o sonho de ter filhos. Os médicos diziam que deveríamos tentar um tratamento de fertilidade, como uma fertilização in vitro. Mas sempre que orávamos a esse respeito, não tínhamos paz, então nunca tentamos. Em 2009, engravidamos milagrosamente do nosso primeiro filho. Não era esperado que isso acontecesse, pois os médicos nos diziam que não aconteceria de forma natural. Foi uma grande alegria, que foi embora de forma tão abrupta quanto veio a nós. Já no primeiro exame, o batimento do coração do bebê não foi detectado. E dias depois veio o aborto. Ficamos muito tristes, mas o fato de termos engravidado, quando nos disseram ser impossível, nos animou a seguir tentando. Deus nos deu uma palavra durante esse período, nos dando a clareza de que Ele nos daria filhos. Em Isaías 54:13, lemos que todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Acreditamos de todo o coração que Deus nos daria filhos e que eles seriam conduzidos pela sua boa mão por toda a vida. Depois de 2 anos, em 2011, contrariando as expectativas dos médicos, mais uma vez engravidei naturalmente. Nessa gestação, tudo corria bem. Nosso filho parecia se desenvolver de forma perfeita e não tivemos medo. Então, às vésperas de completar o 3º mês, o coraçãozinho do bebê parou de bater. Dessa vez, o meu chão caiu. Foi um tempo de luto e dor intensa, certamente a maior que já senti até hoje. Briguei com Deus, me senti abandonada, ferida e sem propósito. Lutei contra a minha incredulidade. A dor se tornou algo ao qual me apeguei fortemente e mergulhei em dias sombrios e sem esperança. Também me senti desanimado e confuso. Estava igualmente triste, mas ainda tinha de buscar forças em Deus para apoiar a Paty em seu processo emocional, espiritual e também físico, já que ela passou por procedimentos dolorosos. Deus precisou tratar o mais profundo da minha alma. Que ideias eu tinha sobre a maternidade? Qual seria a minha identidade como mulher e esposa caso eu jamais levasse uma gestação a termo? O que é uma família aos olhos de Deus? Qual é a missão real que Deus designou para uma mulher e um homem em seus múltiplos papéis, seja sendo mãe e pai, solteiro ou solteira, avô ou avó, filho ou filha? Foi um tempo de restauração profunda para mim. Descobri que idolatrava a gestação, sem a noção de que ser mãe incluía todos os dias seguintes àqueles 9 meses. Descobri que bebês crescem rápido e que filhos são para sempre. Parece bobo, mas naquela insistência pela gravidez, eu quase esquecia de que aquela era o início de uma longa jornada e que o que Deus esperava de nós como mãe e pai envolvia muito mais do que enxovais, fotos, ultrassons e artigos para bebês. Envolvia compromisso, oração, perseverança, pastoreio, rendição, ensino, cuidado e muitas outras responsabilidades que se estenderiam por toda a vida e não poderiam ser delegadas a mais ninguém além de nós. Começamos a orar ainda mais intensamente para encontrar em Deus consolo e direção. Perguntamos a Deus que caminhos deveríamos tomar e de que forma nossa maternidade e paternidade aconteceria, já que Ele havia prometido o que faria. E uma noite, enquanto conversávamos, disse a Paty que deveríamos considerar a adoção. Disse a ela que ela deveria resolver a sua questão biológica com Deus, porque eu, sendo homem, vivi o processo de uma gravidez fora do meu corpo.
De qualquer maneira, eu teria que olhar para aquela criança e reconhecê-la como um filho. Então, pouco importava para mim se os meus filhos nasceriam da barriga dela ou que traços físicos teriam. Eu receberia, amaria e dedicaria a minha vida a eles. Eu ainda estava relutante, mas entendendo que Deus havia revelado algo importante através do Jacques, resolvemos entrar no processo de habilitação para adoção em 2012. Fomos avaliados profundamente pelas equipes do Juizado da Infância, mas também aproveitamos para deixar o próprio Deus sondar os nossos corações sobre as nossas motivações, nossas expectativas e sonhos. Entregamos verdadeiramente nossos caminhos ao Senhor, alinhamos nosso coração ao dele e esperamos. 3 anos depois, já em 2015, uma prima que mora em Brasília e realiza trabalhos voluntários descobriu um menino de 6 anos chamado Elton, que estava apto à adoção no Goiás. Sem dinheiro nem garantias, juntamos nossas coisas e partimos para um tempo indefinido em Brasília, movidos exclusivamente pela certeza de que Deus estava nos direcionando e que Ele mesmo faria tudo o que precisaríamos se obedecêssemos e confiássemos nele. Fomos surpreendidos pelo amor e cuidado de Deus naquele tempo, não apenas suprindo tudo o que precisamos, mas principalmente nos presenteando com um menino tranquilo e carinhoso, de coração ensinável. Em poucas semanas, já estávamos definitivamente em Porto Alegre como uma família. O processo de adaptação do nosso filho foi rápido e ele foi muito bem acolhido em família e nessa igreja. Vimos como Deus aperfeiçoou o nosso amor através da vida de um filho e aprendemos muito nessa relação. Talvez o que ele mais nos ensinou foi justamente sobre ter fé. Elton aprendeu rapidamente sobre as coisas do Senhor e sempre confiou que Deus responderia todas as suas orações. Por desejar muito ter um irmão, orou diariamente por isso durante mais de 5 anos. Então, nesse ano de 2020, em meio a uma pandemia mundial, Miguel chegou na nossa família, contrariando mais uma vez a lógica do mundo. Em um tempo de dor, morte e reclusão, Deus trouxe mais um filho de volta à vida, de volta ao seu verdadeiro lar. Sim, verdadeiro lar, porque desde a fundação do mundo, nossos filhos foram escolhidos por Deus para fazer parte da nossa família. Deus não tem um plano B. Estamos comemorando 4 meses da chegada do Miguel e seu aniversário de 7 anos de idade. Ele veio completar a promessa que Deus nos havia feito há quase uma década atrás, preenchendo nossa casa com mais alegria, missão e propósito. Adoção não é caridade. É, para nós, uma das multiformes maneiras de revelar a grandeza do amor de Deus. Cada história e cada fase da nossa vida, seja sendo solteiro, casado ou qualquer outra condição, podem e devem glorificar a Deus. Pela sua graça, a nossa história em particular como família tem lembrado sobre a história do amor de Deus para com a humanidade e a redenção que Ele tem para o ser humano. Não é exatamente assim? Chegamos com nossas bagagens pesadas do passado diante de Deus e Ele nos restaura e nos dá uma nova identidade. Assim também fizeram nossos filhos, que chegaram para nós com suas histórias e estamos tendo o privilégio de conduzi-los na mudança de seus valores, dando a eles o nosso sobrenome. Mais do que isso, estamos conduzindo os nossos filhos a uma identidade mais importante do que os nossos sobrenomes, a identidade de filhos de Deus, resgatados por Cristo para viver a eternidade ao seu lado. Isaías 55, versículos de 8 a 9 diz: "Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos." Genética não determina o futuro. Deus faz infinitamente além,
e pode restaurar qualquer história. Isso inclui a nossa família, mas inclui a sua vida também. Deus nos adota em sua família com amor sem fim, a despeito da nossa linhagem, das nossas mazelas e da situação familiar em que nos encontramos hoje. Nós consagramos a nossa família a Deus.